Para muitos profissionais do direito aqui no Brasil, algumas siglas são mais que um cargo, né? São quase um objetivo de vida. PGM é uma delas. E olha, recentemente um concurso super esperado para uma dessas posições teve uma etapa, assim, crucial. Deu o que falar. Hoje a gente vai mergulhar fundo nisso, fazer uma análise detalhada do concurso para procurador do município de Indaiatuba, lá em São Paulo, a famosa PGM Indaiatuba SP. Foi um processo que chamou bastante atenção, viu? E a nossa conversa aqui vai se basear, claro, nas informações oficiais que saíram sobre o andamento do concurso, nos dados que vieram a público sobre as provas, os requisitos. A ideia é a gente entender junto a dimensão dessa disputa, sabe? Decifrar o que é preciso para essa carreira, analisar como foram as provas que acabaram de rolar e também pensar um pouco. Por que essas vagas no serviço público jurídico são tão disputadas? Vamos tentar mapear tudo isso. Acho ótimo. E é um exercício super importante, né? Acompanhar esses concursos de perto dá uma temperatura do mercado jurídico público. Mostra não só o quão competitivo está o cenário, mas também que tipo de profissional os órgãos públicos estão buscando hoje em dia e quais habilidades estão mais em alta, né? Serve de referência para todo mundo que está na área ou pensando em entrar. Perfeito. Então vamos começar pelo mais recente. Ontem, domingo, dia 26 de outubro de 2025, foi o dia D para muita gente. Foi o dia da aplicação das provas objetiva e discursiva para procurador do município de Indaiatuba. Um dia puxado, sem dúvida nenhuma. Puxado é pouco, né? E começa pela concorrência. Os números oficiais falam em 1.913 candidatos inscritos. 1.913. E isso para disputar, a princípio, só uma vaga imediata. Uma. Claro, tem a formação de cadastro de reserva, mas a disputa inicial é essa. Nossa, quase 2.000 pessoas para uma vaga. É uma proporção, assim, que impressiona, né? O que será que explica essa busca tão forte por uma vaga municipal, mesmo sendo Indaiatuba, que é um município importante? Olha, eu vejo uma combinação de fatores aí. Primeiro, a questão da estabilidade, né? Serviço público ainda é um porto seguro para muita gente no Brasil, principalmente nessas carreiras de Estado. Segundo, a remuneração e os benefícios também, que nesse caso, olha, são bem competitivos. E terceiro, a gente não pode esquecer do prestígio e da natureza do trabalho, né? Ser um procurador municipal. Você representa o município na justiça, assessora a gestão em temas legais super complexos. É uma função de muita responsabilidade, muito impacto. Indaiatuba, sendo um município bem desenvolvido, com boa qualidade de vida em São Paulo, acho que isso ainda aumenta mais o interesse, sabe? Essa concorrência toda reflete o quanto essa posição é valorizada no mercado. Faz sentido. Vamos então pegar esse ponto da remuneração que você citou. O que está em jogo, assim, financeiramente, para quem passar nesse concurso de Indaiatuba? O edital traz um salário inicial de R$ 15.629,82. R$ 15.629,82. E além desse valor base, tem um adicional lá, identificado como CA, de R$ 1.200. A documentação oficial não entra em detalhes do que é exatamente o CA, mas geralmente essas siglas são para auxílios, né? Tipo custo alimentação, algo assim. E tem um ponto crucial nas procuradorias, o rateio de honorários de sucumbência. Isso pesa bastante. Assim. E esse ponto dos honorários merece mesmo destaque. Para quem não está tão familiarizado, os honorários de sucumbência são aqueles valores que a parte que perde o processo paga para a parte que ganhou. No caso das procuradorias, quando o município ganha as ações, esses valores entram e, por lei, são divididos entre os procuradores. Isso pode, dependendo do volume de vitórias e dos valores das causas, dar um up bem significativo na remuneração mensal. Então, se você soma o salário base, mais esse CATS, mais a expectativa dos honorários e outros benefícios do estatuto, o pacote total pode ficar bem interessante mesmo. Bem alto. Nossa, fica bem claro porque tanta gente se interessa.
Mas, claro, para um cargo com essa recompensa e essa responsabilidade toda, as exigências para entrar também devem ser altas, né? Quais são os requisitos? Sim, as exigências acompanham, né? Precisa, claro, ter nível superior completo, bacharelado em Direito ou Ciências Jurídicas e Sociais. Isso é o básico. A inscrição regular na OAB, ativa também, fundamental para exercer a advocacia pública. E aí vem um filtro importante nesse concurso específico, a comprovação de, no mínimo, 5 anos de atividade jurídica, contados depois da formatura. 5 anos de prática jurídica comprovada. Isso não é tão comum em todo concurso de procuradoria, é? Eu vejo alguns que pedem menos ou só a formação mesmo. O que essa exigência sinaliza pra gente? Não é universal não. Varia bastante mesmo de edital para edital. Essa exigência de 5 anos em Indaiatuba, para mim, sugere uma busca bem clara por um profissional já com uma certa maturidade, uma experiência jurídica mais consolidada. Parece que a prefeitura não está buscando só alguém com potencial, sabe? Mas alguém que já chegue pronto para lidar com as demandas complexas do cargo. Desde fazer peças processuais mais estratégicas em brigas de valor alto, até dar pareceres que vão guiar decisões importantes da administração. É uma forma de reduzir riscos, garantir uma senioridade ali desde o começo. Entendi. Mas, por outro lado, essa exigência não acaba limitando um pouco o acesso de advogados mais jovens, talentosos talvez, mas que ainda não fecharam esses 5 anos? Vira uma barreira, né? Sem dúvida. Esse é o outro lado da moeda, né? Toda escolha tem ônus e dônus. Ao priorizar essa experiência comprovada, o município pode estar abrindo mão de atrair, talentos recém-formados ou com menos tempo de estrada, que poderiam trazer outras perspectivas, uma energia diferente para a equipe. É um equilíbrio difícil, né? Entre buscar segurança na experiência e apostar na renovação. A opção de Indaiatuba foi clara, um perfil mais experiente para essa vaga específica. E essa escolha, claro, acaba moldando o perfil desses quase 2.000 candidatos que fizeram a inscrição. Faz todo sentido. E para selecionar esse profissional experiente, nesse universo tão grande de candidatos, veio o desafio das provas de ontem. Como é que foi essa etapa? Olha, foi uma jornada dupla no mesmo dia. Os candidatos encararam, nesse domingo 26 de outubro, tanto a prova objetiva quanto a prova discursiva. Fazer as duas no mesmo dia já coloca um componente de resistência física e mental bem forte, além do desafio intelectual em si. Vamos detalhar um pouco. A prova objetiva foi no formato mais tradicional, né? Múltipla escolha, questões com 4 alternativas, A, B, C, D, só uma correta. E essa prova era eliminatória e classificatória, ou seja, tinha que fazer um mínimo para não ser eliminado e a nota contava para classificar lá na frente. Ah, e um detalhe prático que sempre gera dúvida. Só podia levar o caderno de questões embora nos últimos 30 minutos de prova. Ou logo depois, dependendo da organização lá na hora, veio a prova discursiva. Essa também eliminatória e classificatória, valendo um total de 40 pontos. O formato pedia para elaborar um texto, provavelmente uma peça processual, um parecer, né, dependendo do que caiu. E tinha tamanho definido, mínimo de 60 linhas, máximo de 120. E os critérios de avaliação eram bem claros. Domínio técnico-jurídico, ou seja, conhecer bem o direito aplicável. Correção gramatical e vocabulário adequado. Clareza e coesão nas ideias, capacidade de argumentar juridicamente e a estrutura lógica do texto. Tudo isso contado. Essa combinação de objetiva e discursiva no mesmo dia é uma estratégia bem comum nesses concursos jurídicos de ponta, né? Qual que é a lógica por trás disso, pensando na avaliação mesmo? A lógica é avaliar competências que se completam e que são essenciais para a função, né? A prova objetiva, com aquele monte de questão cobrindo um conteúdo enorme, testa a amplitude do conhecimento do candidato. Verifica se ele domina os vários ramos do direito importantes para a atuação municipal. Constitucional, administrativo, tributário, processo civil e por aí vai. Já a prova discursiva avalia a profundidade. Ela simula mais de perto a prática mesmo. Exige que o candidato analise um caso,
ou uma questão teórica complexa, estruture um raciocínio jurídico, fundamente bem com lei, com jurisprudência e consiga comunicar isso tudo de forma clara, técnica, persuasiva, por escrito. Fazer as duas no mesmo dia testa também essa capacidade de gerenciar tempo, pressão, habilidades cruciais no dia a dia do fórum, né? Imagino a tensão na sala. Você tem que mostrar um conhecimento quase enciclopédico na objetiva e logo em seguida ter uma capacidade de análise e escrita super refinada na discursiva. A preparação para um dia desses deve ser exaustiva. Com certeza. Não adianta só ler a teoria, tem que treinar muito. Resolver questão objetiva para ganhar velocidade, precisão e praticar a escrita de peças, de pareceres, para desenvolver a argumentação, a técnica. E, claro, simular as condições de prova, né? Fazer as duas modalidades em sequência para testar a resistência. Quem chega competitivo num concurso desses pode ter certeza. Dedicou meses, talvez anos, numa preparação muito focada. E essa preparação toda exige disciplina, organização e um ponto-chave: acesso a bons materiais, a ferramentas de estudo, certo? Com tanto conteúdo e provas tão específicas, achar recursos eficientes deve ser fundamental. Sem dúvida alguma. Nesse cenário de alta concorrência, conteúdo extenso, otimizar o tempo de estudo é, assim, vital. Ferramentas que ajudam a organizar o aprendizado, a focar no que é mais importante e, principalmente, a praticar com questões de provas anteriores com simulados realistas. Isso pode fazer toda a diferença. A prática direcionada ajuda a achar onde estão as falhas no conhecimento e a se acostumar com o estilo da banca. Falando nisso, para quem é estudante e está nessa jornada de preparação intensa, né, buscando otimizar os estudos para desafios como esse da PGM em Indaiatuba ou outros concursos e provas importantes, vale a pena dar uma olhada numa ferramenta que pode ser uma mão na roda. Se você é estudante e quer se preparar de verdade, entra agora em medcoub.com.br, baixa o app e aproveita o maior banco de questões do Brasil. Tem provas anteriores de todas as instituições, questões comentadas por especialistas, aqueles resumos práticos para fixar o conteúdo, aulas completas sobre os temas que mais caem e até flashcards prontos para revisar onde quiser, sabe? No ônibus, na fila, em qualquer intervalo. É um jeito de ter tudo organizado e testar os conhecimentos de forma bem eficaz. Recursos assim que centralizam questões, comentários, teoria e ferramentas de revisão são muito valiosos, justamente por atacar essa necessidade de eficiência e de prática direcionada que a gente falou. Enfrentar, 1.900 concorrentes por uma vaga exige não só saber muito, mas ter estratégia de preparação. E ter acesso a um banco de questões vasto e comentadas permite simular cenários, entender os padrões da banca, ganhar confiança para a hora H. Faz diferença. Muito bem, então as provas de Indaiatuba rolaram ontem. Qual é o próximo capítulo dessa história? O que os candidatos podem esperar agora, nos próximos dias? A ansiedade agora é toda pela divulgação dos resultados preliminares, né? De acordo com o cronograma oficial do concurso, a expectativa é que os gabaritos preliminares da prova objetiva saiam ainda hoje, dia 27 de outubro. A previsão é a partir das 16 horas e essa divulgação deve acontecer lá no site da banca organizadora, que nesse caso é a Consuplan. Tem que ficar de olho lá. Essa etapa do gabarito é um marco importante no processo, sim. É um momento que os candidatos vão ter a primeira resposta oficial sobre o desempenho na objetiva. E talvez mais importante ainda, a partir dessa divulgação abre o prazo para entrar com recurso. Se algum candidato não concordar com o gabarito que a banca deu para alguma questão, ou achar que teve algum problema na pergunta, ele vai ter um prazo certinho para apresentar a contestação, bem fundamentada. E esse processo de recurso pode mudar o resultado final. Uma questão pode ser anulada, por exemplo. Aí a pontuação dela é redistribuída entre as outras, ou o gabarito pode ser alterado. Isso pode mexer na nota de muita gente e, claro, na classificação preliminar. Por isso que essa fase é acompanhada com lupa